Fala pessoal, por aqui Bispo Cosme, nós estamos por aqui mais uma vez para lermos a Bíblia. Estamos aí seguindo forte e firmes no Evangelho de João. E hoje eu quero fazer um comentário muito breve. Estou fora de casa, estou na estrada. Dei uma pausa aqui para a gente gravar esse vídeo para a gente cumprir aí aquilo que a gente havia prometido. Bom, a nossa intenção é motivar você a ler a palavra. Eu sempre deixo nos nossos vídeos contato de WhatsApp, contato de e-mail. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, por favor, nos procure aí, mande sua mensagem, tá bom? E a gente vai responder com o maior carinho. Hoje eu quero falar apenas de um versículo, João, capítulo 1, versículo 32. O texto vai dizer assim: E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O Evangelho de João vai omitir o momento em que Jesus desce às águas, mas você já ouviu a história. Jesus vem até João e pede para ser batizado por ele. É interessante que no livro de Mateus, capítulo 3, o relato é que João não quer de forma nenhuma batizar o Senhor Jesus. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, por enquanto deixa como está, deixa dessa maneira. Eu quero acentuar algumas coisas nesse vídeo de hoje. A primeira coisa é sobre submissão. Porque Jesus, apesar de ser o próprio Deus andando entre nós, ele está submisso, né, à palavra, submisso àquilo que a palavra havia deixado. Se nós formos olhar num certo ponto de vista, João também fazia parte de uma organização e de um sistema. João, ele tinha pessoas seguindo ele. E quando Jesus chega, o Senhor Jesus respeita o tempo das coisas e a autoridade que estava na vida de João. Talvez João sabia, através do Espírito, quem ele era e não queria batizar o Senhor Jesus, mas Jesus está compreendendo algumas coisas do reino. E uma coisa muito importante no reino é a submissão. Eu gosto do centurião que vai até Jesus para pedir que Jesus cure o servo dele que está em casa. Quando Jesus vai em direção à casa dele, o centurião manda ali um recado, fala: olha, você não precisa entrar na minha casa, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E como tu, Jesus, eu também tenho pessoas a quem eu exerço a autoridade. O que é interessante nessa fala dele é que ele não fala simplesmente que ele tem autoridade. Ele diz que ele está debaixo de uma autoridade. Entenda uma coisa: só tem autoridade quem se submete a uma autoridade. E eu digo essa palavra não é para que você obedeça cegamente às pessoas, aqueles que se dizem pastores, aos líderes. Você tem que seguir aquele pastor ou aquele líder que anda segundo a Bíblia. Se ele não andar segundo a Bíblia, aconselho você a se retirar da igreja ou, enfim, da reunião que esse pastor está dirigindo, as ovelhas a qual ele está guiando. Agora, Jesus, ele entende que para ele exercer a autoridade, ele precisa se submeter à autoridade que está estabelecida. Agora, outra coisa, ele fala para João, quando João diz a ele assim: eu não vou batizar a ti, tu que tem que me batizar. E Jesus fala para ele assim: deixe assim por enquanto. Primeira coisa, Jesus, quando ele diz essa frase, ele entende que existe um tempo para todas as coisas. Ele está dizendo a João, por esse tempo é assim, e vamos respeitar esse tempo. Haverá um tempo que não será mais assim. E aí a gente vai fluir de outra maneira. Tá aí uma dica para você. Né? Talvez você está passando um momento difícil na tua vida, ou talvez você está vivendo uma circunstância. Entenda, existe um tempo para todas as coisas. Tá? E Jesus compreendeu isso. Quando ele diz essa frase, ele está dizendo a João, por mais que esse cenário não esteja de acordo como você, João, quer, esse cenário não é para sempre. Deixa assim por enquanto, porque daqui a pouco as coisas vão se organizar e cada coisa vai ao seu lugar. Jesus era extraordinário. E eu gosto dessa maneira que Jesus se move. Ele não pede para que João vá até ele. Ele vai até o deserto. Ele se mistura com a multidão. Se João estivesse fazendo um culto,
se pudéssemos chamar assim, ele foi ao culto do João, né? E ele simplesmente, cara, chegou lá e respeitou o que o João estava fazendo e se submeteu ao que o João estava fazendo. Por quê? A palavra de Deus, ela vai falar algumas coisas em relação ao corpo de Cristo, à igreja. Jesus, ele vai dizer: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu vou estar presente. A palavra de Deus vai dizer, o salmista, Salmo 133, bom e quão suave é os irmãos viverem unidos. Aí ele vai destacar, é como óleo precioso que desce na barba do Arão. A bênção do óleo, a bênção espiritual, a bênção da unção. É como o orvalho que desce sobre o monte Hermon. É a bênção do orvalho, é a bênção material, a bênção da chuva, a bênção da prosperidade. Jesus, ele quer que nós nos ajuntemos como igreja. Jesus, ele quer que nós estejamos reunidos. Às vezes a gente entra naquela vibe, não, que o negócio é estar no quarto, sozinho, trancado, fechado. Não, entenda uma coisa. Jesus, ele nos fez para andarmos juntos. Existem bênçãos de Deus que elas vão acontecer quando você se reúne, quando você se ajunta como igreja. Eu acredito nisso, eu acredito. Que existem coisas que elas vão acontecer quando eu estou junto dos meus irmãos, quando nós estamos orando junto, quando nós estamos numa só fé, num só amor, num só espírito. Você quer ver uma coisa que eu acho interessante? É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no momento de sua conversão, que ele está indo para o caminho de Damasco, e aí ele vê a luz do Senhor Jesus, e tem aquele momento de queda, e Jesus fala com ele, e aí ele vai para a casa de Judas, e aí ele fica ali na rua direita, e aí Jesus aparece o Ananias, e diz ao Ananias, tem um homem chamado Saulo, que ele está te esperando aparecer lá, porque você vai colocar as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver. Aí o Ananias, ele questiona Jesus, porque o Saulo era perseguidor da igreja, aquela coisa toda, mas enfim, o Ananias vai. E olha que coisa bacana acontece no livro de Atos, capítulo 9, e o versículo é o 17. A Bíblia vai dizer que o Ananias entra, né, na casa do Judas e ele coloca as mãos sobre o Saulo e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Essa palavra eu quero destacar, porque o Paulo ou Saulo está orando sozinho no quarto, trancado. E olha o que Jesus faz. Para que o Saulo seja cheio do Espírito Santo, o Ananias precisa ir lá. Cara, é a palavra se cumprindo. Onde estiver 2 ou 3, é a palavra dada à igreja. A gente sabe que a gente tem que orar no individual, a gente tem que ter o nosso momento, porque Jesus também nos ensinou isso. Mas aprenda uma coisa, não deixe de frequentar cultos, não deixe de ir à igreja, porque no momento que nós nos reunimos como igreja, coisas extraordinárias acontecem. E não estou diminuindo a galera que prega no YouTube, que fala... Eu também prego no YouTube. Agora você precisa entender que você tem que estar inserido no corpo. E quando eu falo do corpo, é lógico, eu não falo das paredes em si, mas o corpo é o ajuntamento. É quando você se reúne com mais pessoas. É quando nesse ajuntamento existem os 5 ministérios que Paulo vai deixar em Efésio. A igreja, ela tem os apóstolos, ela tem os evangelistas. Então não é qualquer ajuntamento. É onde está fluindo o apostolado, onde está fluindo o pastorado, onde está fluindo a palavra profética, onde tem evangelismo. Isso, precisa ter isso para se tornar igreja. Você entende isso? Então, se fosse você, meditava bastante nessa palavra, porque Deus quer te abençoar, Ele quer te abençoar como igreja. Ele quer te fortalecer. Não caminha sozinho não, porque Sansão caminhou sozinho e só fez coisa errada. Eu gosto do texto de Sansão, sabe por quê? Você sabe quando foi o momento que Sansão mais derrubou, mais matou inimigos? Foi quando ele trabalhou junto com o menino que estava com ele. Enquanto ele
trabalhou sozinho, ele matou gente, matou, ele venceu batalhas, venceu, mas o texto vai dizer, Juízes capítulo 15, 16, vai dizer assim, olha, e Sansão naquele dia, que o menino pegou ele pela mão e levou até a pilastra do templo de Dagon. Naquele dia, ele matou mais gente, venceu mais inimigos do que durante toda a sua vida. É importante você estar reunido como igreja, porque é nesse tempo que as coisas fluem, acontecem, e você é nutrido pelo corpo de Cristo. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você não se inscreveu no nosso canal aí, se inscreve lá. Tenho certeza que, de alguma maneira, nós vamos ser bênção para a sua vida. Deus abençoe você. Um abraço.